Bem-vindos a mais um vídeo. Vamos dar início ao nosso módulo 1 de História da Cultura e das Artes. Vamos começar por falar um bocadinho da parte cultural, de alguns acontecimentos importantes deste período, que se inicia o programa de História da Cultura e das Artes para o ensino secundário e profissional em 2020, 2021, no letivo. Esperemos que ele esteja atualizado, não é? Como todos os professores esperam todos os programas. Bom, passando essas lamúrias à frente, vamos então iniciar. Eu gosto sempre de iniciar, neste caso, estas aulas foram, para este ano, foram para um curso de música, então saber distinguir o que é ouvir de escutar, as diferenças e alguns exemplos, como ouvir, podemos estar simplesmente a ouvir, não é? Várias coisas a acontecer, neste momento estou a ouvir a torre de refrigeração do meu PC fixo a funcionar, e se abrisse a janela estaria a ouvir um pouco do ambiente, mas não estava a escutar, não estava a tomar atenção, não é? Tipo um ruído de fundo. Estaria a escutar a minha voz. Portanto, nesse sentido é ouvir com atenção a diferença. E, portanto, quando nós passamos isso para a arte, o que é olhar e ver qual é a diferença? Podemos estar simplesmente a olhar, mas nós estamos a ver, não é? E, portanto, como é que nós chegamos a uma obra de arte? Que isto já são dos módulos, os últimos módulos, no caso do regime geral para o 11º, no profissional para o 12º ano, objeto e obra de arte, o que é que os diferencia, qual é a diferença. Portanto, eu não vou estar aqui a filosofar, porque isso dá sempre discussão, mas deixar isso a pensar para vocês. Portanto, onde é que nós iniciamos a História da Cultura e das Artes, o programa neste momento em Portugal? Na Grécia Antiga. Estão aqui algumas imagens do que vamos ver, portanto, aqueles aqui do lado direito, depois há outras imagens, mas o que é importante aqui é começarem-se a familiarizar com aquilo que estão a ver, porque a história da arte é muito isso, não é? Temos referências visuais que possamos relacionar, mesmo que sejam de eventos, de acontecimentos ou de questões culturais. Aqui eu dou um bocadinho de exemplo do que era a música, não é? Interpretações do que é a música na Grécia Antiga. Mas que me parece que não tem som, não sei se há som no... Exemplo de instrumentação. Deixa-me só ver aqui uma coisa. Portanto, zoom audio device. Bom, ok. Mas eu gostava também de ouvir, não é? Portanto, vamos lá aqui outra vez. Este vídeo também vai ser curto. Portanto, o que seria a interpretação da música na Grécia Antiga. Esta assim mais calma, e depois temos música um bocadinho mais animada, mais festiva. Pronto, deixar aqui alguns exemplos. Eu gosto sempre de mostrar, sei que não está no programa, mas gostava muito que tivesse, mas pronto. O que é interessante aqui não é neste dia, porque isto já foi no dia que dei esta aula e gostei de colocar que batia com o dia da Batalha de Salamina, 28 de setembro, 480 anos antes de Cristo, portanto há 2500 anos mais ou menos, houve uma batalha travada no Estreito de Salamina, muito importante, já vamos ver. É assim um dos acontecimentos mais importantes deste módulo, é a Batalha de Salamina, por isso fixem isso. O porquê de Salamina? É o episódio mais famoso da guerra entre os gregos e os persas. O rei Xerxes, eu sei que alguns conhecem o filme 300. O rei Xerxes aparece, é esta figura que está aqui do lado direito.
E, portanto, o rei Xerxes queria incluir a Grécia no seu império. Portanto, era um expansionista, um clássico expansionista, que quer anexar mais território. Portanto, a célebre história dos 300 espartanos que tentaram impedir os persas de atravessar o desfiladeiro de Termópilas, isto aqui é do filme do 300, que também foi muito importante para tentarem travar, mesmo não tenham conseguido. Na verdade, seria uma loucura se você, bravo rei, e seus valorosos soldados morressem. Este é o rei Xerxes. A interpretação do que seria o rei Xerxes, não é? Um rei persa com todas as suas, para nós, ocidentais, exotismos. Nossas culturas. Você não percebeu? Esta manhã compartilhamos da nossa cultura com você. Sua tribo é realmente fascinante. Mesmo agora é desafiador. Frente à aniquilação. E na presença de um Deus. Não é prudente ficar contra mim, Leônidas. Imagine o terrível destino dos meus inimigos, quando eu facilmente mataria qualquer um dos meus homens pela vitória. E eu morreria por qualquer um dos meus. Vocês gregos se orgulham da sua lógica. Sugiro que você use. Imagine a sua bela terra que você tão vigorosamente das cinzas e deu. Imagine o destino de suas mulheres. Não conhece as nossas mulheres. Eu poderia ter trazido elas, julgando pelo que tenho visto. Você tem muitos escravos, Xerxes, mas poucos guerreiros. Não demorará muito para que se amedrontem com minha lança. Mais do que com seu chicote. Não é um chicote o que eles temem. É a minha força divina. Mas eu sou um Deus generoso. Eu posso te fazer rico. Muito rico. O senhor das guerras de toda a Grécia. Você carregará a minha bandeira de batalha ao coração da Europa. Seus rivais atenienses. Eu não vou continuar a ver a cena toda, mas aqui foi abordada a questão cultural e as diferenças também culturais. Não sei se acompanharam essa questão. E depois a questão do rei Xerxes achar que era um deus. Isto é muito curioso e acontece muito, não é? Com as figuras assim mais ligadas ao poder. Portanto, os gregos esquecem as diferenças entre as cidades-estado, porque a Grécia em si não existia, não cidades-estado. E, portanto, elas uniram-se, o que acontece muito nos períodos de guerra, não é? Os países unirem-se. Neste caso, foram as cidades de Estado uniram-se e Atenas é invadida e chega da frota Temístocles, é sempre difícil de dizer porque eu ponho o acento sempre no sítio errado. Organiza um plano e, portanto, vou só abrir isto aqui. Para vos mostrar onde é essa lamina. Portanto, deixa-me só tirar aqui para os enquadrar. Portanto, temos aqui Portugal, do lado esquerdo, e temos aqui a Grécia, aumentando. Temos aqui Atenas, e depois há aqui um pequeno estreito. Este estreito aqui, Salamina, e aí aqui em cima, aqui do lado esquerdo, na realidade. E em cima é onde se vai travar o que já vamos ver. E, portanto, o que se vai jogar aqui, chega este comandante da frota naval e organiza um plano. E vai jogar com a dimensão dos navios. Portanto, os gregos tinham navios muito mais pequenos e os persas tinham navios muito grandes. Então vão atrair os persas para o Golfo de Salamina e vai correr o boato que os gregos vão entregar aos persas. Nós desistimos, olha, levem-nos. E eles, enganados, vão, acreditando que os gregos vão render, entram pelo Estreito de Salamina. O que é que acontece? O Estreito de Salamina, ou o Golfo de Salamina, mas nós indicamos como estreito, tendo em conta a dimensão dos navios persas, já vamos, penso que tem agora um vídeo, os navios não conseguiam manobrar com facilidade neste local e ao tentarem manobrar, abalroavam os seus colegas, os próprios navios persas, devido à dimensão. Os gregos, como tinham navios muito mais pequenos,
era muito mais fácil para eles manobrarem e fazer as manobras neste espaço tão pequeno, e portanto conseguiram dar a volta com ainda a ajuda aqui de uma figura feminina, que liderou uma equipa, vamos dizer, mais discreta, para eles conseguirem vencer esta batalha. Portanto, o facto de eles terem os navios, eu penso que seja este vídeo. Já sei, este navio, ok, este vídeo, vamos ver o vídeo, já explico. Gathered in their masses, attacked the Greeks with my entire navy, just like witches at black masses. He has sold us all to death himself. Fields of bodies burning. As the war machine keeps turning. Dance across the backs of dead Greeks. Portanto, isto aqui retrata esta figura que temos, a Artemisia I de Cária, que é esta senhora aqui do lado esquerdo, e aparece também o rei Xerxes que vimos há pouco, não é? Portanto, este filme, temos muita sorte já de existir assim muitos filmes sobre vários acontecimentos da história da humanidade, e retrata exatamente esta batalha, também é incorporada neste filme. Então, quem foram estas figuras? Para além dos navios persas serem muito grandes e ser muito difícil manobrar naquele espaço pequeno, face aos gregos que eram mais pequenos e rapidamente faziam as manobras, para além de conhecerem ali a zona, não é? Tínhamos esse comandante grego, Temístocles, é difícil dizer, a coordenar isso, e temos uma Artemisia I de Cária, que apesar de grega, juntou-se ao lado dos persas e, portanto, travou esta batalha contra os gregos, comandando uma frota ela mesma, comandou uma frota, que é também, esse filme retrata essa situação dela comandar uma das frotas nesta zona do Golfo de Salamina, a Batalha de Salamina. Por outro lado, temos do lado dos gregos Hidna de Sicyon, Hidna, assim mais curto, era uma mulher, uma espécie de nadadora, com uma habilidade especial, é que o povo de Idna, daquela zona, perto ali daquela zona, tinha a capacidade de fazer a peneia ficar sem respirar muito tempo debaixo d'água, e portanto, o que é que eles fizeram? Eles foram uma espécie de espiões, fizeram um trabalho um pouco de sombra, que foi, debaixo dos navios persas, cortarem as amarras que prendiam esses navios, e como eles eram extremamente pesados, e as velas eram praticamente sempre fixas, ao cortarem essas amarras das âncoras que os fixavam a determinadas posições estratégicas, os navios iam uns contra os outros, e portanto todo esse caos criado por Idna debaixo d'água, se eles a perceberem, ficarem sem âncoras e começarem a ir todos uns contra os outros, também ajudou, porque eles atrapalharam-se e os gregos aproveitaram então e atacaram e conseguiram expulsar os persas do Golfo de Salamina e venceram, o que provavelmente foi um dos maiores marcos para a viragem do Ocidente, porque se os persas tivessem ganho, a Ásia não ficava onde ficou hoje nos mapas geográficos, mas tinha-se estendido
pela Europa dentro, porque Xerxes provavelmente não ia ficar pela Grécia, ia continuar. Portanto, nós não teríamos a cultura que temos hoje. E daí esta importância, esta Batalha de Salamina vale vários vídeos. Vale vários vídeos, algumas representações desta batalha pelo Kaulbach. Temos também por o Howard, esta questão dos navios. E depois temos nesta zona de Salamina, no Golfo de Salamina, na zona de Salamina, um monumento hoje que está lá aos gregos, que é um monumento à Grécia moderna, porque é como eu vos digo, se isto não tivesse sido assim, nós não teríamos a cultura ocidental que temos. É muito interessante pensarmos sobre isso. Portanto, se eles não tivessem ganho esta batalha de Salamina, daí ela ser muito importante, para mim é um marco da cultura ocidental. E sem eu, nós provavelmente não havia Portugal, nem estaríamos a falar português, nem nada do género. Não teríamos nada da cultura que temos. Portanto, a vitória de Salamina acelerou o fim das guerras persas. Portanto, os persas sempre a tentar entrar por todo lado, e colocou Atenas, que tinha sido invadida. Atenção, eles depois foram lá reconquistar. A salvadora de Elat, em posição de liderança e hegemonia, Grécia, o berço da civilização ocidental. Portanto, assim se designa. E a partir daqui também Elad, ficou a cultura helenística, não é? Assim que nós dizemos deste período, o helenístico, a cultura que vem desta fase. Portanto, fica aqui um primeiro vídeo que acho que é sempre importante começarmos, porque foi daqui que ficou a nossa cultura e todas as artes que decorrem desta mesma cultura para a história da cultura e da arte ocidental. Espero que tenham gostado deste vídeo. Bons estudos e até à próxima aula.